mundo em que vivemos é um reflexo de nossas ações passadas e presentes. Muitos dizem que estamos à beira de um colapso climático e que, se não conseguirmos mudar o rumo, as consequências poderão ser catastróficas. Um outro olhar sobre o planeta está se espalhando, despertando uma transformação global de atitude. Indivíduos, organizações e governos estão se unindo para tentar reverter esse quadro. O uso de energias renováveis e a adoção de tecnologias de produção sustentáveis emergem como bússolas direcionadoras em nossa busca por equilíbrio. E essa história não é apenas sobre o ambiente, é também sobre a nossa conexão com os animais que compartilham esse planeta conosco. Desde a infância, sempre me senti muito ligada aos animais. E hoje dedico meu trabalho e minha vida para assegurar práticas éticas e sustentáveis no campo. Observo essa atitude crescendo entre os produtores rurais, embora nem sempre tenha sido assim. Nossa história com a criação de animais é milenar. Desde que aprendemos a cultivar a terra há cerca de 12 mil anos, os animais têm sido um dos pilares centrais em nossas vidas. Porém, para os nossos ancestrais, os animais eram muitas vezes subestimados e não tinham suas necessidades básicas consideradas. Esse processo todo de formação desse novo ramo da ciência e bem-estar animal começou distante daqui, na Europa, em particular no Reino Unido, por uma motivação do público, né, que foi estimulado por uma publicação de um livro, que é o Animal Machines, da Ruth Harrison. A população pressionando, os parlamentares sem saber o que fazer, chamaram cientistas, chamaram pessoas que trabalhavam com a produção animal, pôs todo mundo junto para conversar e definir limites, até onde a gente vai, o que pode, o que não pode fazer. As pessoas fazem muita confusão com essa questão do que é o bem-estar animal. Olha, a definição de bem-estar animal é muito simples. Define como um estado, o estado do animal ou do organismo, né, em relação às condições em que ele vive e que morre. Aí alguém pode achar estranho, mas como assim que morre? Que morre porque você pode morrer sem sofrimento, ou você pode ter uma morte em extrema agonia, um sofrimento por minutos, horas. E tem um outro tema que é muito debatido na sociedade e que existe uma confusão entre eles. O que é proteção animal e o que é bem-estar animal? Eles se confundem. A proteção animal tem um outro enfoque totalmente diferente. A proteção animal tenta criar uma estrutura legislativa que estabelece limites, né? Tem uma predominância nesses animais que estão muito mais próximos da gente, né? Os nossos animais de companhia. Tem uma abordagem mais antropomórfica, o que eu sinto em relação ao que está acontecendo com o animal e não exatamente o que o animal está sentindo. A ciência do bem-estar animal está interessada no que o animal sente. Você deve estar percebendo a diferença que tem em estar aqui embaixo do bosque e lá fora sobre a radiação do sol. Os estudos que eu comecei estava muito focado nisso, conforto térmico, busca por sombra, né? Se o animal, por exemplo, num dia muito quente, muda o hábito de pastejo, passa a comer mais à noite do que de dia. Foi assim que tudo começou. Durante décadas, o Brasil serviu como cenário para o trabalho incansável de pesquisadores, que dedicaram suas vidas ao estudo e compreensão do comportamento animal. Não é por acaso que somos uma nação com uma vocação agrícola sem igual.
e um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Atingimos esse patamar sustentados pelo trabalho de pesquisa da Embrapa e de grandes universidades como a Unesp, onde há 31 anos o professor Matheus Paranhos ajudou a estabelecer o Grupo Ético, que tem tido uma contribuição imprescindível para a implementação do bem-estar animal no Brasil. Você sabe que hoje, terça-feira de manhã, eu dou aula, né? Dar aula é um desafio. Sabe que não é só na aula. O ano passado eu fui convidado para dar um curso, na verdade, curso curto, na Universidade Estadual do Maranhão. Eu estava me perguntando, né, por que eu vou sair daqui e ir até o Maranhão para dar aula, se eu já dou um monte de aula aqui, né? O negócio fica uma coisa meio estranha, né? Mas esse brilho nos olhos, sabe? Essa vontade de aprender é super motivador, é um negócio contagiante, não tem pagamento melhor. E os seus alunos daqui, eles têm eles realizam a importância que você tem para o setor? Acho que não. Não sei, santo de casa não faz milagre, não é? Professor Matheus é essa figura do professor, dessa autoridade de um tema importante do nosso país, de colocar o que é o bem-estar animal e como melhorar o bem-estar animal dentro do sistema produtivo no Brasil. E o seu maior objetivo profissional hoje, qual é? Meu maior objetivo é consolidar essa área do conhecimento dentro desse campus, dessa faculdade, porque como você sabe, eu poderia ter aposentado há 5 anos atrás. Associado a isso, deveria ser um objetivo, até me propus a ser um agente de inspiração, de estimular isso, que outras faculdades de veterinária, zootecnia e agronomia também entendam a importância disso e passem a incorporar na grade curricular dos seus cursos o tema bem-estar animal. Esse é um bom desafio, esse é um bom tema. É um bom desafio. No início da minha vida no Mato Grosso, eu era uma jovem inexperiente, com pouco conhecimento sobre pecuária. No entanto, tinha certeza em meu coração de que criaria meus laços ali e almejava com todas as minhas forças melhorar a forma como as pessoas se relacionavam com os animais. Em 2015, a gente fez uma divisão na fazenda, eram 3 fazendas, 3 retiros, e a gente fez uma divisão da família, que era minha mãe e 2 tios. E a divisão tinha que ser feita de uma forma relativamente rápida. E cada um recebia uma marca. Na vida, a gente tem alguns pontos de virada. E eu tive um muito forte em relação à produção, em relação às práticas na pecuária, que foi a marcação a fogo. E as minhas sensações foram muito fortes quando eu senti aquele cheiro de pele queimada, aquele fogareiro aceso, aquele barulho no meu ouvido, quando eu via as reações dos animais, porque cada animal reage de uma forma. E eu pensava, eu não quero produzir nesse sistema, não quero produzir nesse molde. Eu quero fazer de uma outra forma. E foi aí que eu comecei uma pesquisa de o que essa marca causava no animal. O que o animal sentia com a marcação. Que a gente começou a estudar outras formas de identificação, já consolidadas, como tatuagem, brincos eletrônicos, brincos de identificação. Eu lembro que eu chamei todos os vaqueiros e a gente falou, nós vamos tirar as marcas. E um dia eu saí a cavalo com o capataz e com o gerente, e eles falaram, olha, tudo bem você tirar as marcas, agora você tirar a marca da fazenda é uma besteira. Mas eu entendi onde eu estava inserida, um ambiente
que eu conheço os meus vizinhos, eu estava num ambiente seguro. É possível reduzir a marca. Tem animal que recebe 16 marcas, 18 marcas durante a vida. Porque quando a gente fala de marcação a fogo, a gente não fala só de bem-estar animal, a gente fala de imagem. Qual que é a imagem que a pecuária quer passar? Qual que é a imagem da pecuária? Quando a gente pega essas ONGs, a primeira imagem que elas mostram é um animal sendo queimado com uma marca a fogo. Porque isso é negativo, isso é ruim. Então a gente pode fazer diferente, a gente pode mostrar uma imagem diferente. Aliás, a gente pode produzir diferente. A gente pode trazer toda essa bagagem da tradição. Eu sou super ligada à tradição, minha família é ligada, meu marido é ligado, ele usa uma pasta de couro que era do pai dele, pesada desse tamanho. Mas a gente tem que fazer aliado a todos esses novos conceitos, a tudo que é de moderno, que faz bem. Os cavalos sempre transformaram a minha vida. Eles sempre foram os meus grandes terapeutas. E desde pequena eu tive essa relação com os cavalos, muito forte, até hoje. Quando eu estou do lado dos cavalos, com meu marido, eu sinto paz. Eu sinto uma tranquilidade, eu me sinto no momento presente. São sensações e sentimentos que são muito fortes, porque nos conectam com várias emoções que a gente já viveu com esses animais. Então só vai reforçando esses condicionamentos positivos, né? É uma sensação de muito aconchego. O Brasil, nos últimos 10 anos, ele teve um avanço muito grande em relação ao tema bem-estar animal. As pessoas querem saber mais sobre o assunto, querem saber como implementar, já estão implementando. Agora, sempre tem aqueles que negam, que dizem, não, isso não vai funcionar, não adianta fazer isso, não adianta fazer um manejo com uma desmama lado a lado, ou não adianta fazer uma massagem no bezerro, isso só vai tomar tempo. É uma negação que, na minha concepção, é por falta de informação. Ou porque acha que aquilo é uma ameaça à atividade. Tem pessoas que encaram como uma ameaça. Ah, ela está falando de bem-estar animal, daqui a pouco vão proibir a gente de criar os animais. E proteção animal é uma coisa, bem-estar animal é uma outra coisa. São duas coisas diferentes. Mãe, é melhor prender assim. Como? Você quer que eu... Como? Quer que eu abaixe? É. Peraí. É uma tradição da família, 2 vezes por semana, nós 4 nos encontramos, a gente vem para esse espaço, esquece de tudo, monta no cavalo e entra nessa conexão com esse animal, cada um fazendo seu esporte, cada um fazendo sua montaria. O outro, aê! Tua rédea. Tá confortável o capacete? Tá. Deixa eu arrumar aqui. Vamos lá. Oi, Mara! Ao observar minhas filhas montando, sinto uma explosão de emoções. A força do laço formado entre elas e os cavalos é algo que me deixa imensamente grata. Adoro montar, mas devo admitir que há momentos que prefiro permanecer como espectadora, somente observando, e fico tocada ao vê-las carregando um sentimento tão profundo que é difícil expressar em palavras. Acredito que essa conexão com os cavalos desempenha um papel importante em suas vidas, que contribui para o crescimento delas como seres sensíveis e amorosos. Atualmente vivemos uma nova era, em que as pessoas estão cada vez mais conscientes da importância de um equilíbrio entre seres vivos, natureza e animais.
o bem-estar animal na produção de alimentos, assim como as questões ambientais, tornaram-se pautas importantes da sociedade. Para expandir a discussão dessas questões, o professor Matheus Paranhos e eu decidimos embarcar em uma viagem aos Estados Unidos para conversar com Temple Grandin. Ela é conhecida por seu trabalho incansável na melhoria da vida dos animais na indústria e na produção de alimentos. Bom, eu acho que é um momento interessante porque é pela primeira vez, pelo menos da minha parte, eu acho que a sua também, porque você esteve em Fort Collins, mas a Temple não estava. Não. Então, pela primeira vez, nós vamos ter um encontro com ela na casa dela. Isso faz uma diferença enorme. Quem sabe ela fala assim, quando é que vocês vão me convidar de novo para ir para o Brasil? Pois é. Meu sentimento de estar com o professor Matheus Paranhos na estrada é de muita realização. Eu conheci a Temple Grandin através do professor Matheus Paranhos. Todas as publicações, eu li todos os livros publicados por ela. Isso também revolucionou a minha forma de manejar os animais dentro da fazenda. É uma realização enorme juntar essas referências do bem-estar animal para o Brasil, para o mundo, que tiveram tanta influência na minha vida. Temple, it's such an inspiration, and to be here with you and Professor Matheus, it's an honor to me. Well, it's great to be here today. Thank you. I would like to know what is the main change you would like to see in animal husbandry regarding animal welfare. I think I want to talk about good things that have happened first. I've been in this industry since the 70s, and cattle handling has definitely improved, especially in the last 10 years or so. That has gotten a whole lot better. Like, for example, our beef quality assurance has had workshops all over the U.S. on cattle handling. That's gotten way better. And how do you think technology and policies be used to improve animal welfare? Well, traceability is important. There's still a big problem with unvaccinated calves showing up at feed yards and getting sick. And to prevent them from getting sick, they need to be vaccinated 45 to 60 days before they're shipped. And one of the problems we've got, and I'm not going to get into the politics of this, we do not have mandatory ID back to the farm of origin. I'm not going to go into the politics. But the only way to prevent hundreds and hundreds of calves from showing up at feed yards without vaccinations is you have to be held accountable for that. How to include people with different skills in a workplace and society? Well, I've talked a lot about in my new book, Visual Thinking, about different ways that people think and different ways that problem solve. I'm what's called an object visualizer. Now, it was shown very nicely in the HBO movie. Everything I think about is a picture. I don't think in words. And people that are object visualizers are often very good with animals because animals live in a sensory-based world, not a word-based world. So the object visualizers are good at mechanical devices, animals, art, and photography, but they tend to be very bad in higher math. I'm very worried in some school systems that screening them out. Then you have the individual that's the mathematician. They think in patterns, totally in patterns. Think music, chemistry, physics, computer science, and then you have the word thinkers that think in words. And then some people are mixtures. Well, we need all the different kinds of thinkers, but the visual thinkers are often really good with animals. And the research is very clear. Good stockmanship matters. A visão de Temple Grandin vai além do bem-estar animal. Ela percebeu a importância de valorizar e respeitar todas as formas de inteligência, promovendo uma visão de mundo mais inclusiva. Mas como podemos encontrar o equilíbrio perfeito entre todas as formas de vida? Naturalmente, a resposta a essa pergunta não é simples, mas é uma busca que vale a pena empreender, tendo em vista a importância de cada ser no equilíbrio do nosso planeta. Let's talk a little bit about transportation, that you were talking about challenges, and you can talk about this also, Professor Matheus, because I think it's a big point in... Well, let's just start with the basics. Do not overload the vehicles.
Okay. Let's just start with basics. And a lot of transportation stuff gets back to basics. Do not overload the vehicles. Because if you do that and an animal goes down, it's not going to be able to get back up. Make sure your vehicle has a non-slip floor. Good driving. We are working on that in Brazil, trying to improve the conditions of the compartment load. Well, the other thing, you got to make sure the backs are not scraping on the ceiling of a compartment. One problem we're having now is we're breeding cattle so tall. I think we've gone too far on big cattle. We have got to back off because we have very strict height limitations in this country due to low railroad bridges. And we've already modified the trailer as much as it can be modified. There's a point where some of these cattle are just too big. And the problem we're having is that an animal that makes a lot of meat has a sister that's too big to feed on an extensive ranch. Because in our cold climates, we have to sometimes feed hay in the wintertime, and you're going to go broke feeding hay to big cattle. You need a more moderate-sized animal. Oh, I think we've got a problem here on cattle being way too big, and they don't fit in some of the standard squeeze chutes. You tell a lot about the separation anxiety and also with the weaning separation. Well, there's anxiety. things you can do. Fence line weaning, nose flap weaning, those are some of the tools you've got. You need to make sure those nose flaps are really well made, that the plastic molder hasn't left a sharp edge on them. You got to watch the quality control on that. These methods ought to be used, and that reduces the stress of weaning. That is separation distress. And then people may ask, well, do animals actually have emotions? Yes, they do. And I really like the Jack Panksepp 7 emotional systems. They're really clear and straightforward. You've got fear, then you've got aggression, then you have separation distress. That's not the same as fear. And then you have the exploration drive. Like, for example, some cattle will graze a lot more than others. That's difference in the seek trait. Then, of course, you got sex. Then you got the mother-young nurturing, the oxytocin system. Does that cow lick her calf? Maybe she'll defend it, but maybe she doesn't bother to lick it. And then, of course, play. Just to finish, Temple, what is sustainable for you? What does All right, it let's talk mean? about sustainability. I think, first of all, we need to talk about what is not sustainable. Because the thing I have learned with working with big corporations on supply chain management is the first thing they have to go, what I absolutely do not want in my supply chain. Okay, going back to some of the horrible animal rights videos of very, very bad, terrible animal handling, that's something you don't want in your supply chain. So what's not sustainable? Draining an aquifer that doesn't replenish is not sustainable. Fishing out all the fish, grazing out the rainforest, that's not sustainable. I think it's easy to say things that are clearly not sustainable that I absolutely do not want in my supply chain. Also, sustainability has environment, and it also has social, which the welfare will go under, and then the people have to make a living. Yes. Has to be economically sustainable. Temple, thank you for everything, for the opportunity to be here with you. We just got to, we've got the next generation we've got to talk to. Because the other thing that can happen is the next generation has to learn the stuff, okay, like your cattle handling stuff. And for the next generation, those things are new. Depois de retornar ao Brasil e encontrar minha família, eu e o Frederico nos concentramos em um projeto que iniciamos há muito tempo atrás.
um manual de boas práticas para o cuidado com os cavalos de lida. O principal objetivo desse projeto é buscar melhores condições de vida para esses animais que estão na lida do campo. Especialmente quando consideramos que mais de 70% da população equina no Brasil está envolvida no setor agropecuário. Primeiro quero expressar a minha profunda admiração pela profissão de vocês, vaqueiros, essa profissão tão importante para a nossa produção na pecuária, na lida do dia a dia. Esse curso dos equipamentos, não só o curso com a manutenção, é muito importante para o nosso dia a dia. É importante falar também que o que chamou atenção foi uma pesquisa que nós fizemos sobre a condição dos cavalos de lida, né? E aí o Grupo Ético visitou 12 fazendas, mais de 200 equinos e muares. E isso chamou a atenção, vamos fazer um manual que explique um pouco sobre os equipamentos, né, como ser usado. E aí que veio a ideia da gente fazer isso. É mais um dia de treinamento aí para a gente trazer informações para vocês. O Frederico sempre foi um grande entendedor de equipamentos de cavalos e a gente sempre debateu sobre isso. O que era melhor usar, o que se adequava melhor na lida. E a gente trouxe isso para a pesquisa, que é fundamental, para testar mesmo, para melhorar a vida desses animais que estão na lida e que são tão importantes para o agronegócio brasileiro. Quando estou na fazenda, é comum receber amigos que também são dedicados à pesquisa do bem-estar animal. Entre essas pessoas está Fernanda Macetelli. Ela faz parte do Grupo Ético com o professor Matheus Paranhos. Juntas, mergulhamos em uma discussão profunda e significativa sobre o que realmente representa o bem-estar animal. Como as pessoas percebem verdadeiramente os animais dentro do contexto de uma fazenda. E como essa percepção pode ser melhorada para garantir um ambiente mais ético e seguro para todas as espécies. As pessoas começaram a falar mais de uma saúde, né, uma saúde única para o planeta, não é? Bem-estar. Como que a saúde vem desde as plantas, desde os animais, até chegar no humano, não é? Sim. E aí no momento em que a gente está aqui igual esse, em que a gente vê animais saudáveis, num ambiente saudável, um ambiente preservado. Essa questão que a gente é tão ligada, que é o bem-estar animal, é algo que as pessoas perguntam, é possível ter uma vida, os animais terem uma vida boa? Eu, como professora, tenho alguns jovens que eu pergunto, né, quantos daqui são vegetarianos ou veganos, não para tentar convertê-los, mas para eu entender a cabeça. E a cabeça deles é, o animal sofre. A maioria fala isso, não fala nada nutricional, não fala nada porque está na moda, a maioria fala é porque um animal sofre. Né? E aí eu falei, vocês já viram uma produção onde o animal não sofre? Né? Porque eu acho que deve ser muito maior do que a de um animal que sofre. Né? Daí eu começo a levá-los em ambientes onde eles podem ver que pode ser bem feito e que a profissão deles, né, de um médico veterinário, de um zootecnista, é realmente promover, né, essa boa criação para levar para o homem na cidade, né, não só a imagem, mas levar um alimento seguro. Na verdade, esses animais eles têm um destino muito nobre, que é gerar alimento. Porque a morte ela é eminente, ela vai acontecer de qualquer forma. É inerente de qualquer ser vivo. Agora, a gente tem como fazer isso de uma maneira correta. Tem. E eu gosto muito de uma frase que a Temple Grandin fala, que a vida selvagem ela é cruel. E ela é cruel. E a gente não precisa transferir isso para os animais de produção, muito pelo contrário. Isso aí tem que ser retirado deles, Sim. totalmente, não é? Então as pessoas têm que fazer esse paralelo, não estão humanizando o animal. Mas o bem-estar humano é muito parecido com o bem-estar animal. Tem seus princípios e tem que ser respeitados, né? E a hora que a gente respeita, aí economicamente você sabe que isso também melhora muito. E as pessoas não têm essa ideia, porque quando você pergunta, muitas apresentações que eu faço, eu falo o que é bem-estar animal. E as pessoas não sabem responder o que é bem-estar animal. Bem-estar animal. Bem, não, sentir bem é outra coisa. Bem-estar animal é um animal ser manso. Bem-estar animal é você chegar perto do animal
E são tantas questões. Sim, é a saúde, é a nutrição, é o comportamento, é o ambiente, é o estado mental dele. E essa preocupação que os pecuaristas, a gente vem percebendo que é crescente. E aí, Chico, tudo bem? Tudo bom. Tudo bom, Bom dia, tudo bom, Chico? Tudo bom. Ô, Chico, estava contando para a Fernanda que essa semana a gente conversou muito sobre a forma de identificação dos animais, que a importância da gente identificar os animais a pasto. E essa mudança que a gente fez entre a marcação a fogo com a tatuagem e os brincos. No curral é mais fácil ler o brinco do Com que ver certeza, marca-fogo? vixe, a marca-fogo você erra muito. Tem um número que borra, não fica perfeito, entendeu? Não fica 100% a numeração a fogo. E sabe o que é interessante? Nós substituímos então 7 marcas. E já existem muitas pesquisas comprovando, né, Fernanda? Sim. Todo o processo inflamatório no animal, que isso realmente é muito invasivo. Sim. E tem a questão também do couro, porque hoje a gente quase não fala sobre isso, Chico, mas o mercado do couro andou perdendo espaço no mundo, porque justamente pelo apelo sustentável. Sim. Então é levar também essa informação e através dessas questões da diminuição da marca-fogo, a gente também valoriza esse couro. Essa nova era que a gente vive, esse mundo atual, a produção de alimentos, ela está em meio a essa natureza abundante. Porque quando a gente pensa em sistemas produtivos, a gente não consegue produzir sem pensar no meio ambiente, que está ligado ao bem-estar animal, que está ligado a essa questão social, de segurança, nas pessoas que estão na lida do dia a dia. É uma coisa que vai se conectando com a outra. E isso é a produção do nosso Brasil. O elo da humanidade com o consumo de carne é complexo. Vivemos um novo momento. Uma era em que cada vez mais jovens adotam hábitos veganos ou vegetarianos. Acredito que a escolha alimentar de cada indivíduo deve ser respeitada, pois cada um de nós tem suas próprias motivações e sentimentos por trás dessas escolhas. No entanto, existe uma parcela grande de pessoas que consomem proteína animal no planeta. E essa produção precisa ser feita sempre com respeito. Não consigo imaginar uma produção de outra forma, seja hoje ou no futuro. Qual que é a história que leva uma carne dessa? É a preocupação com os pilares do bem-estar animal, né? Então você tem que preocupar lá com a comida, com a sanidade, né? Com seus funcionários. Para chegar no supermercado, né? Num ponto de revenda, né? Com a qualidade que a gente está vendo aqui hoje, né? Então é realmente muito tempo, muito processo e muitas pessoas. Por isso que é importante também essa consciência do consumidor, a hora que ele vai comprar um produto, que existe uma crescente demanda da parte dos consumidores para saber de onde vem, como foi produzido. Sim, a consciência vem aumentando, né, Carmen? Vem. Como que você enxerga o futuro da humanidade e o consumo da proteína animal? Olha, Carmen, eu entendo que a produção animal ela transcende essa questão de consumo. A Inglaterra, por exemplo, o Reino Unido, em particular a Inglaterra dentro do Reino Unido, o país de Gales e Escócia ainda depende um pouco da produção pecuária. A Inglaterra não depende de nada. Por que ela mantém? Porque você também tem a paisagem, você também tem um elemento que é de agradar os olhos. Imagina você entrar num lugar que é só indústria, 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 indústria. Não é uma sensação tão boa quando você entra num campo, vê vacas pastando, animais ali, né? Então essa imagem também conta. O consumo, cada vez que passa, cada nova geração que aparece aí, está muito mais consciente de tudo, dos problemas, dos desafios, das questões ambientais, das questões de bem-estar animal. Então, as cadeias produtivas em geral, não é só da bovinocultura, tem que estar olhando para isso e se adaptando a essa nova demanda, né? Eu não acho, por exemplo, que a proteína celular, essa que é cultivada em laboratório, que vai substituir a proteína animal. Não acho isso.
ou como o leite que não é leite, né? O no milk que é comercializado, aí vai substituir o consumo de leite. Não vejo assim, entendeu? Eu acho que a produção vai ficar um pouco mais limitada a quem consegue realizá-la bem, tanto na criação, no manejo e na manutenção das condições do meio ambiente também. Então, esse é o grande desafio, entendeu? É trabalhar bem, né? Trabalhar bem com relação à comunidade, à questão social, trabalhar bem com relação ao ambiente, trabalhar bem com relação ao bem-estar dos animais, trabalhar bem com relação à questão econômica, que no final de contas é isso que move toda a cadeia produtiva da pecuária. O que você achou da carne? Está muito distante. Maravilhosa. É diferente, né? Uhum. Eu conheço a carne. Eu deixei o melhor por último. Hoje tem a comunicação, que deixa muito evidente a forma como os animais são criados. As pessoas estão mais próximas do campo virtualmente, mas, ao mesmo tempo, fisicamente, também acredito que as pessoas estejam mais distantes do campo, porque antes todo mundo tinha uma ligação com uma avó, um tio, um parente, e hoje não. Então, tem muitas crianças que nunca viram uma galinha, nunca viram uma vaca, não tem oportunidade de estar inserido nesse meio. E isso se torna mais difícil para entender o consumo da proteína, para entender que existe todo um processo de produção, de abate. Tem muitos jovens que não comem carne por questão do bem-estar animal, não é nem bem-estar do animal, ou pelas questões ambientais, porque acreditam que está associado a desmatamento. E é importante a gente entender o lugar do Brasil nisso, porque a produção no Brasil é muito diferente do resto do mundo. Então, aqui a gente produz 95% dos animais a pasto, isso já é uma grande vantagem. A gente não pode pegar um exemplo negativo, mostrar esse exemplo e falar que toda a cadeia produtiva faz igual. Não dá, é muita responsabilidade a gente colocar todo mundo na mesma caixa, porque não é assim. A cadeia produtiva é composta por vários perfis. E hoje o produtor está muito mais preocupado em fazer correto. É claro que a gente está sempre num processo evolutivo, mas o que a gente não pode é generalizar, é pegar um trabalho pontual de maus tratos que precisa ser olhado, sim, que aquilo é crime. Um trabalho de maus tratos, seja em gado de leite, em gado de corte, na produção de porcos, são maus tratos. E generalizar e colocar a cadeia produtiva toda ali. E isso acontece muito nesses vídeos produzidos. Chega um artista famoso e trata do assunto, coloca a cadeia produtiva toda como se estivesse fazendo dessa forma. Os produtores se sentem muito agredidos que estão lá. Tem pessoas que dedicam a vida só a isso. Vivemos em um país de dimensões continentais, marcado pela sua vastidão e diversidade, que abriga diversos biomas. Somos privilegiados por ter tesouros naturais inestimáveis, na forma de fauna e flora, preservados através da manutenção das nossas florestas nativas. Grande parte dessas florestas está localizada nas reservas legais e nas áreas de preservação permanente, presentes dentro das propriedades rurais. Contamos com o Código Florestal, reconhecido como um dos mais modernos do mundo, o que contribui para a conservação de tantas florestas. Entretanto, por que o Brasil ainda é rotulado como vilão por alguns países europeus? Para abordar esse tópico mais profundamente, viajei para São Paulo para conversar com Aldo Rebelo, relator do Código Florestal Brasileiro, uma pessoa conhecida por sua postura nacionalista em defesa da produção agrícola brasileira. A gente fala muito de sustentabilidade. Você enxerga que o Brasil ele tem avançado com essa questão social, de produção ambiental? Tem. E tem avançado não só por força da legislação, mas também por uma evolução da consciência do próprio agricultor, que no passado ele não tinha. Porque espontaneamente, Carmen, o agricultor, ele vai lutar para ampliar sua área de produção, tá
certo? E para chegar mais perto da água, tá certo? Claro, porque ele dá mais segurança. No semiárido do Nordeste, você tem 2 safras. A safra da época da chuva, tá certo? Que é um período de 6 meses, que você planta e colhe. A outra parte do ano é de estiagem. E qual é a agricultura que existe nessa outra parte do ano? É a agricultura de várzea. Se você vai numa feira do Nordeste, essa melancia é de várzea, essa batata é de várzea, essa macaxeira é de várzea, porque sem chuva e sem água não se produz. Então você produz na várzea. Isso é uma tradição, não é só da agricultura brasileira, isso é da agricultura e do agricultor de todo o mundo. Então ele não tinha a consciência da proteção, ele tinha a consciência da produção. Acho que criou-se essa consciência e hoje ele procura produzir com um nível de responsabilidade crescente em relação ao meio ambiente. E se ele não tem uma responsabilidade maior, é porque não há um trabalho de extensão rural. Aldo, você fala muito da Amazônia. São 30 milhões de brasileiros morando na Amazônia. E esses 30 milhões de brasileiros, eles precisam ter uma renda. Eles vivem... Lá a gente aumentou uma fronteira, existe uma fronteira agrícola, existe uma fronteira de minério. E o que a gente faz com um patrimônio nacional tão valioso que ele é tão discutido internacionalmente por artistas, por ativistas, por jornalistas? Nós temos um paradoxo na Amazônia. Qual é o paradoxo? A região mais rica não é do Brasil, é do mundo. É a maior fronteira mineral do mundo. Agora, onde é que estão sendo registradas as patentes da biodiversidade da Amazônia? Sabe aonde, Carmen? Na China e nos Estados Unidos. O Brasil registra muito pouco, porque o Brasil não pesquisa na Amazônia, não estimula a presença da atividade econômica e industrial na Amazônia. Então, algumas patentes são registradas aqui porque já foram registradas lá fora. Então, a Amazônia, ela é importante para o meio ambiente do mundo, é importante para o clima do mundo, é. Mas a Amazônia é importante também para o desenvolvimento do Brasil. Aldo, vamos falar um pouco do papel do Brasil nessa geopolítica mundial? Carmen, a ONU, depois de criada no final dos anos 40, a primeira medida da ONU foi criar um órgão para tratar de agricultura e alimento, que é a FAO. E talvez seja o órgão da ONU com mais atribuições em relação à questão de um direito fundamental, que é o direito à alimentação. E a FAO faz recorrentemente encontros, congressos, seminários, e em um deles, recentemente, chegou à conclusão que o mundo precisa ampliar muito a produção de alimentos para não correr o risco de uma crise de segurança humanitária alimentar no planeta. Tudo bem, precisa aumentar a produção de alimentos. Agora, como aumentar a produção de alimentos? A quem atribui essa responsabilidade? E a conclusão rápida foi que a maior responsabilidade cabe ao Brasil. Tá certo? O Brasil dispõe da água, dispõe do solo e dispõe do clima, que é a variação de temperatura durante o ano que permite o uso o ano inteiro desses recursos para produzir alimentos, o que nos permite produzir 2 e até 3 safras por ano. Qual é o segundo fator? O conhecimento. Conhecimento de agricultura tropical, que nós não adquirimos rapidamente. Isso é uma coisa de 30, 40 anos, com o desenvolvimento das pesquisas na Embrapa, nessas universidades nossas, tipo a Exalc, Botucatu, Jabuticabal, Viçosa, Lavras, Rural do Rio, Rural do Pará, Rural de Pernambuco e outras grandes universidades que disponibilizaram o conhecimento para o Brasil ampliar sua produção em agricultura tropical. E o terceiro fator que a ONU aponta, o fator humano, a disponibilidade do agricultor. Então o Brasil tem uma dimensão geopolítica na segurança alimentar do mundo
Porque o mundo, Carmen, uma população pode suportar meses de guerra, pode suportar bombardeios, mas nenhuma população suporta dias sem alimentação. O conceito de segurança alimentar tem recebido crescente atenção no mundo. Hoje somos 8 bilhões de pessoas no planeta, o que tem levado os governos a criarem estratégias e alianças para assegurar a disponibilidade de comida para os seus cidadãos. Nesse cenário, o Brasil se estabelece como um dos principais provedores de alimentos do mundo, ao mesmo tempo que mantém mais de 60% de sua vegetação nativa preservada. Produtores estão se unindo por uma agricultura mais sustentável, como no caso da Liga do Araguaia, uma iniciativa nascida na região do Vale do Araguaia, no Mato Grosso. Seus membros se dedicam à implantação de práticas de pecuária sustentáveis. Esse movimento tem mostrado crescimento constante, alimentando uma esperança renovada em um futuro que une segurança alimentar com conservação ambiental. Feliz ver a casa cheia e para mais um dia de campo aí da Liga do Araguaia, projeto Araguaia Sustentável. E estamos nessa labuta de trazer informação para o produtor. Então sejam todos muito bem-vindos, gente. Vamos começar essa roda falando sobre comunicação. A gente já foi muito ruim nisso. O Brasil já foi muito ruim nisso. E eu acho que a gente melhorou muito nisso. Estou certo ou estou errado? Qual é a tua opinião sobre isso, cara? Seja mais uma vez muito bem-vindo. Obrigada, Cristélia. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Eu falo que eu comecei essa paixão pela comunicação quando eu entendi que eu precisava falar sobre bem-estar animal fora da porteira. Que não adiantava falar só para a equipe, para os vaqueiros, para o gerente, que eu tinha que ir além. A gente sempre esteve dentro das fazendas achando que a gente estava longe desse mundo que acontece. E hoje, cada vez mais, dentro da porteira, a gente se comunica com o mundo inteiro. As pessoas no mundo inteiro estão nos escutando, estão nos acompanhando e querem saber o que a gente está fazendo. Então é muito importante a comunicação dentro do agro. Hoje acontecendo esse evento, com tantas trocas de informação, mas a grande questão é que ainda existe muita dúvida da sociedade em relação ao papel do produtor com a conservação, com a fauna, com a flora. Existe essa pressão, existe essa cobrança. O recado aqui é a gente tentar pensar fora um pouco, né? Tentar respeitar um pouco mais como a natureza funciona em termos de reciclagem de nutrientes, né? Envolvido aí esse macro-organismo, que é todos esses animais, não só o boi em simbiose com a pastagem, mas todos esses micro-organismos que a gente falou aqui. Então, quando a gente olha esses números, a gente fica muito animado com isso, né? Eu acho que essa é a mudança de paradigma, que é o grande recado para nós. Vamos tentar olhar diferente. Será que a gente não consegue reaproveitar mais? O Brasil tem cumprido sua tarefa de produzir alimentos para o mundo. Fizemos grandes evoluções na agricultura ao longo das últimas décadas. Nos últimos 50 anos, vivemos uma verdadeira revolução e passamos de importadores de alimentos a exportadores. Tal progresso elevou o Brasil ao patamar de uma verdadeira potência agroambiental. Lideranças estão surgindo para evidenciar essa nova realidade. Um Brasil que produz alimentos de maneira sustentável, de baixo carbono, graças à sua natureza tropical. O Caio Penido é um exemplo dessas lideranças. Um produtor rural comprometido em buscar caminhos para unir a produção e a sustentabilidade. É muito importante trazer que o primeiro ponto é a questão econômica. Mas a gente entendeu também que quando a gente toma ações a favor do meio ambiente, do bem-estar animal, dessa parte social, que na verdade é um todo, que é tudo que acontece. E você vivenciando tudo isso, o que você pensa que falta
para que a sociedade enxergue a pecuária ou o agronegócio de uma maneira mais positiva? Todas essas melhorias que a gente faz, que a gente usa em apresentações de sustentabilidade, trazem benefícios para a fazenda. A fazenda é um grande organismo, né? Sim. Se tudo tiver o mais harmônico possível, né? Menos conflito, menos briga, né? Menos agressão com o gado, aquela coisa antiga que batia no gado, né? Você vê que não precisa de nada disso, né? Então é uma evolução que vai aprendendo, e até que eu, falando com você e com o Frederico há muito tempo, vocês falaram que até o peão, quando aprende isso, o vaqueiro, né? Ele começa a ficar mais amoroso com os filhos, com a esposa, né? Então é uma transformação, né? Essas transformações que a gente passa. E eu acredito que isso também seja uma mudança cultural, né, Caio? E hoje, quando a gente pensa, por que o setor ele é tão atingido, né, o nosso setor do agro? Eu acredito que tem dois temas principais, que é a questão do meio ambiente e a questão animal. E tem uma outra questão que eu acho muito interessante, que você tem uma voz muito forte nessa fala, é a questão do desmatamento ilegal e o desmatamento zero. Essa questão é muito polêmica. Para mim é o nó. Esse é o grande nó do nosso desenvolvimento sustentável. É aí que é o ponto de inflexão que a gente não consegue unir os pecuaristas de bom senso com as ONGs de bom senso e avançar numa agenda positiva, né? Porque essa questão do desmatamento zero nada mais é do que um slogan, né? Mas depois de 2012, com o Código Florestal revisado, né, aprovado no Congresso Nacional, liderado pelo Aldo Rebelo, com a Isabela Teixeira no Ministério, né, um diálogo amplo, né, todo mundo querendo isso, querendo aquilo. Tem hora que eu paro para pensar, parece até um milagre. Como que o Brasil conseguiu, né, elaborar e aprovar um regulamento de leis ambientais tão moderno, tão ambicioso, né? Então, o setor produtivo não gostou 100%, mas aceitou. Falou, bom, é isso, pelo menos tem uma regra clara. No dia seguinte, alguém levanta a bandeirinha lá, desmatamento zero. Então parece uma cobardia. Fala, gente, a gente não combinou? O Código Florestal regulamenta o uso do solo, né, em relação às florestas. Então, essa é a lei, essa é o que todos deveriam seguir. Mas algumas ONGs, no dia seguinte, não, desmatamento zero, e isso polarizou tudo. Então, fica uma briga que prejudica nosso avanço na sustentabilidade. Vamos juntar e fazer um pacto que a gente se compromete a erradicar o desmatamento ilegal, vamos começar a denunciar quem está grilando terra pública, que esse cara é um criminoso, então vamos fazer um combinado, um pacto. Então eu acho que o Brasil já tem maturidade, né, Carmen? A gente precisa assumir que a gente é um super país, né? No novo paradigma, né? O que é um país rico, né? País rico é o que nós temos, né? Ter biodiversidade, ter um clima tropical, uma produção baixo carbono, ter fontes de energia renováveis, você ter uma população, né, maravilhosa, brasileira, trabalhadora, engajada no trabalho no campo, né, nas fazendas. Se a gente conseguir acabar com essa rixa entre as pessoas que pregam o desmatamento zero e as pessoas que pregam o desmatamento ilegal zero mais pagamento por serviço ambiental, se a gente acaba essa rixa e vem todo mundo para o meio, a gente consegue avançar numa velocidade. A gente conseguiria pressionar o governo pela implementação do Código Florestal, juntos, ambientalistas, produtores, indústria, varejo, restaurante, bancos, vamos avançar. Dos cadastros ambientais rurais. Tudo. Então, essa é a minha missão, Carmen. O dia que eu conseguir isso, eu vou morar na fazenda na beira do rio e tá tudo certo. Vou ficar pescando lá com a minha esposa e tá tudo tranquilo. Uma das minhas grandes identificações com a Temple Grandin é que ela sempre foi uma pessoa muito diferente. E ela trouxe algo que só ela poderia trazer, que é esse outro olhar, através dessa outra percepção de entender o comportamento dos animais, qual que era a necessidade dos animais.
E toda pessoa que tem algo diferente, ela tem algo para trazer também. Porque a gente não precisa de pessoas iguais no mundo. A gente precisa de mentes diferentes, de habilidades diferentes. Eu acredito nas pessoas. Eu acredito nessa evolução do ser humano. Uma era de conscientização sobre o bem-estar animal está florescendo, redefinindo nossa relação com todas as formas de vida. Do campo às cidades, uma revolução poderosa está acontecendo. A humanidade tem em suas mãos a oportunidade de remodelar nosso mundo para melhor, abraçando a responsabilidade de proteger tanto o ambiente quanto todos os seres vivos que nele habitam. Como pode a gente se olhar se nunca ter visto e nem perto estar? Como pode a gente já se ver se não pude ainda nem te conhecer? Será que existe empatia? Segundo dizem, somos tudo energia. Será que somos energia? Mas eu acho que isso chama empatia. Eu fico pensando que você está pensando em mim. Fico então querendo proteger você de mim. Quero que você voe mais alto que as nuvens no céu. Sonho que você chegou na sua paz interior. Eu fico pensando que você está pensando em mim. Fico então querendo proteger você de mim. Quero que você voe mais alto que as nuvens no céu. Sonho que você chegou na sua paz interior.